Vou começar, então, a, a, a gravação e vou partilhar a tela. A nossa sorte é que eu ia fazer um PowerPoint todo bonito, mas eu encontrei esse PowerPoint dessa colega, a Juliana Lima, que é da Universidade Federal do Ceará, tá? Quem pensa que no Ceará não tem coisa boa, agora vai se enganar, porque estamos usando um PowerPoint, então, da Juliana. Minha eterna gratidão, Juliana, que encontrei o seu PowerPoint na internet, evitou que eu gastasse. E qual é a vantagem do PowerPoint da Juliana? Vocês vão ter acesso a esse PowerPoint. Eu vou explicar o melhor possível agora, quase fazendo um tutorial, e depois vocês poderão fazer, então, a parte prática. Então, nós vamos dividir em duas partes. Vou tentar fazer uma descrição geral, com base aqui nesse PowerPoint. A vantagem do que a Juliana fez aqui é que está bem atualizado, tá? Você vai encontrar muita coisa na internet sobre o Mendeley, tutoriais, mas coisas desatualizadas, e isso traz muita confusão. Então, esse PowerPoint está bem clarinho, bem simples, eu vou mostrar isso para vocês, e vai ser muito bacana, tá? Então, quem está fazendo um mestrado, não não é uma questão optativa, é quase obrigatória, tá? Eu gosto de comparar isso a usar o Word. Usar o Word ou um processador de texto como o Word não é uma opção para escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, escrever um artigo. É uma obrigatoriedade nos dias de hoje, não é? Eu gosto de brincar dizendo que nenhum programa de pós-graduação tem nas suas normas uma proibição de você usar uma máquina de datilografia, mas você não usa. E não há nenhuma proibição de você fazer as referências e a gestão das suas referências bibliográficas nas normas ABNT, ou que normas forem, manualmente. Não há, mas é melhor usar o Mendeley, tá? Assim como você não vai escrever numa máquina de datilografia, você não vai gerir e citar no Word sem uma ferramenta como o Mendeley. Não tem só o Mendeley, existe o EndNote e etc. Então, primeira coisa que nós temos que perceber é o que é o Mendeley. Então, o Mendeley é, é um software de gerenciamento de referências, tá? Fundamental para os pesquisadores. Uma das vantagens é que ele é gratuito, tá? Está ligado a esta empresa, ao Alcevia, está aqui no canto inferior direito, tá? Existem outros softwares, como o EndNote. O EndNote tem uma versão paga, mais simples. A versão melhor é a versão mais simples, é gratuita. A versão paga, mais completa, é paga. Mas tem o Zotero, tem outras bases. Eu usei durante 11 anos o EndNote. Depois eu migrei tudo para o Mendeley sem perder a minha base. Daqui a pouco eu vou mostrar a minha base que eu tenho acumulado nos últimos 25 anos. Então, eu uso esse tipo de ferramenta há 25 anos, desde 1900 EndNote, né? Eu acho que eu usei a sexta versão do EndNote, vai na 23 agora, não é? Então, o que é o EndNote? Então, um software gratuito que faz gerência de referência. Hoje em dia, nós temos uma quantidade gigantesca de referências. Se você não gastar tempo agora, eu não preciso lançar praga, não, porque isso vai acontecer. Se você disser assim, não vou fazer isso agora e tal, vou deixar isso mais adentro. Por enquanto, eu vou fazer na mão, copiando, colando aqui no Word e vou dando meu jeitinho aqui para entregar os trabalhos, para entregar o projeto. Então, comete um grave erro quem faz isso. Então, a partir de agora, você instala o Mendeley e vai entregar um texto para uma disciplina, vai entregar um capítulo para o orientador, vai entregar o projeto usando sempre o Mendeley. Cada coisa da agora em diante usando o Mendeley. Então, se você não pagar o preço agora, você vai pagar o preço mais adiante, entende? Só que esse preço é muito mais caro, vem com inflação, porque quando a gente está no processo do meio para o final do mestrado, do doutorado, da pesquisa, o tempo vai se tornando mais raro, mais difícil. Tá? No início desse processo, é melhor aprender, então tem uma curva de aprendizagem, aprender a usar, ou seja, vale a pena cada minuto, cada segundo que você dedicar a aprender esse sistema de gerenciamento de referência, tá? Então, ele serve para quê? Ele gerencia suas referências, ele cria as referências, organiza em uma biblioteca pessoal. Então, ele não coloca as referências do mundo inteiro, coloca as referências que são as que você está usando, que você usou e que vai usar, que você está lendo ou que vai ler, tá?
a quantidade de produção científica, de artigos científicos, capítulos de livros, é absurda. Se você não tem um sistema como esse, você vai se perder, você vai se angustiar, você não sabe, você lê uma coisa e depois, onde era isso mesmo? Se você anotou em caderninho ou em pastinhas no Word, é a pior maneira de gerenciar referências bibliográficas. Por favor, anotem bem isso. Você que está escutando essa gravação, coloca isso na cabeça. Eu vou gastar meu tempo e vou aprender a usar o Mendeley, esse sistema de gerenciamento de referência. Mas ele não só gerencia as referências, né? Não faz uma lista das referências por ano, por autor, por título. O Humberto Eco tinha um livro, tinha e tem, né? Já morreu, mas tem um livro chamado Como se faz uma tese. Tem 2 capítulos que ele ensina como fazer as fichas bibliográficas, né? Eram fichas mesmo, cartões assim. Você colocava a ficha por autor, depois tinha a ficha por assunto, fazia tudo à mão, datilografava nas fichas e tal. Depois fazia os fichamentos. É assim que surge o termo fichamento. Então, Mendeley, ele substitui completamente esses 2, 3 capítulos do Humberto Eco, né, do livro dele, Como se faz uma tese, que é muito bom em outros aspectos, mas nesse pode ser facilmente. Então, é fácil você encontrar uma referência, um comentário que você fez, etc. Por quê? Porque você pode ler o próprio PDF do artigo dentro do Mendeley, fazendo anotações, tá? Tendo ideias, insights em um só lugar. Então, você tem a referência, você tem as suas anotações, etc. Claro que tudo isso vai precisar que você crie um hábito de usar o Mendeley nesses processos. Então, um processo novo, tá? Não, mas eu gosto de papel. Tudo bem, imprime o artigo em papel, abre o Mendeley na tela e está lendo aqui no papel. Fez uma observação aqui no papel e tal, no final eu copilo tudo, digito tudo no Mendeley e você vai gastar um pouco mais de tempo, mas é o seu processo mental de construção de conhecimento, de anotações. Então, ele lê o PDF e concentra tudo num canto só, tá? Então, você pode ter a lista de autores por anos, por títulos, por tags, né? Ou seja, por etiquetas. Então, você organiza o Mendeley como se fosse a sua... você pode pesquisar para encontrar referência. Mais do que isso, para mim, e essa utilidade eu vou falar mais adiante, o Mendeley é um sistema de citação enquanto você escreve no Word. Então, tem um pluginzinho do Mendeley, você tem aqui a sua base de dados, vocês estão vendo aqui essa imagem, né? A imagem que é muito parecida tanto no Windows como no Mac, como no Linux. Então, tem a lista bibliográfica e tal, já vamos... É muito simples, em geral é muito simples e tal. Mas, para mim, a principal prioridade, funcionalidade dele enquanto você está escrevendo no Word, você vai citando via Mendeley, tem um pluginzinho, né? Plugin é um pequeno aplicativo que você instala, já vou mostrar isso, que você vai escrevendo, citando, e no final, quando você termina de escrever, está a referência nas normas APA, devidamente em ordem alfabética, sem erro. Se você preencheu tudo corretamente aqui no Mendeley, muitas vezes o aluno, né, o utilizador, não preenche corretamente aqui e esse erro aparece na citação. Por exemplo, aqui está o título do artigo, está em letras minúsculas. Se você colocar tudo em letras maiúsculas, vai aparecer na referência. Então, a culpa não é do Mendeley, é a culpa de quem preencheu aqui isso aqui mal. Tá? Então, essa é a terceira utilidade do Mendeley, para mim, é uma das mais importantes. Aí, eu uso isso, qualquer coisa que eu escrevo, até carta de amor para minha esposa, eu uso o Mendeley para fazer citações, tá bem? Depois você pergunta à professora Daisy, ela vai confirmar com isso. Eu já combinei com ela para ela confirmar, tá bom? É verdade, vocês ficam rindo, mas é isso aí. Então, da agora em diante, diga assim, 3 vezes, da agora em diante, eu não vou escrever nada que faça citação que não seja via Mendeley, tá? E você vai aprender isso hoje e vai receber esse PowerPoint e vai dar conta disso, tá bem? Importante. Existe outra função muito boa no Mendeley, eu confesso que essa eu uso menos, mas para os alunos é uma mão na roda, que é a função de colaborar. Por exemplo, se você encontra um outro colega no mestrado que está fazendo uma pesquisa que lê coisas semelhantes à sua, e você quer partilhar uma base de referências que você coloca referências que você leu e ele coloca também, e vocês partilham isso, existe uma função de colaboração, já vou mostrar,
que é muito útil usando o Mendeley, tá bem? Então, ele organiza as referências, ele te ajuda a ler o PDF e fazer as anotações, e ele te ajuda a fazer uma das coisas mais importantes na hora que eu estou escrevendo a minha dissertação, meu artigo, meu relatório, meu projeto do Word. Ele te ajuda a fazer a citação correta. Existe um erro muito comum que todo aluno que não usa Mendeley comete. Isso é batata. 98% comete esse erro, que é referenciar um autor no corpo do texto e esquecer de colocar na bibliografia. Com o Mendeley, isso não acontece. Se você usa citação sempre via Mendeley, a referência nunca falta, porque ele tem a precisão de um computador. O que você citar no corpo vai no final para a referência bibliográfica. O que você apagar, apaga também da referência bibliográfica, não fica mais. Ok? Então, vamos cada uma dessas funções passo a passo, tá? Então, quando a gente pensa, cada uma dessas funções aqui que eu acabei de apontar, ela tem um aplicativo. O gerenciamento de referências tem um aplicativo que você instala. Esse aplicativo, esse software, chama-se Mendeley Reference Manager. É o gestor de referência Mendeley, né? Tradução ao pé da letra. O Mendeley não está em português, mas isso não interessa, são poucas palavras em inglês, vocês vão decorar rapidamente e tal, tá? Então, esse é o primeiro software. Esse software funciona tanto instalado no seu computador, seja o Windows, seja o Mac, seja o Linux, como funciona online. Já vou mostrar isso adiante. Tem um outro aplicativo que é o Mendeley City, que é um outro software, que estão todos relacionados. Todos eles se comunicam, tá? A base de dados é a mesma, mas tanto está aqui como está aqui, e o que está aqui aparece aqui e te ajuda nesse. São dois aplicativos interligados. Esse Mendeley City você instala, é um suplemento, tá? É um plugin, você instala no Word e ele vai aparecer naquele separador chamado referências e do lado essa barrinha, que na realidade é um software que vai se incorporar dentro do Word. Tá? E essas referências que estão aqui no Mendeley City, ele vai buscar no seu Mendeley principal. Para isso, a conta do Mendeley City tem que ser a mesma a conta do Mendeley Reference Manager. São dois softwares que se comunicam. Você precisa abrir uma conta lá, é muito fácil, mendeley.com. Já vamos fazer essa parte prática. Só olha para mim aqui para compreender. Muita gente se perde porque não compreende como é que funciona essa brincadeira. Existe um outro aplicativo, tá? É um suplemento também. Esse pode ser instalado no Google Chrome, tá? É um complemento no Firefox também, que é chamado Mendeley Web Importer. Vou mostrar para vocês. Fica um íconozinho vermelhinho com o símbolo do Mendeley, assim, esse Mzinho parecendo um caranguejo aqui, não é? Lá no topozinho, que é um complemento, uma extensão do Google. E te facilita, quando você está diante de um artigo, você pode dizer, adicionar no meu Mendeley. Você clica lá no negocinho e já vou mostrar para vocês. Então, são 3 aplicativos que te ajudam a fazer tudo isso aqui que o Mendeley faz, que é gerenciar a referência, ler e anotar o PDF, que geralmente a gente faz no Mendeley Reference Manager, tá? Todas essas propriedades aqui, nós, então, conseguimos fazer com esses 3 aplicativos que estão interligados, naturalmente, numa única conta. Essa conta está na nuvem, tá? Mas ele também trabalha offline no seu computador. Se você não tiver sem internet, dá para continuar usando o Mendeley. Quando ele volta a ter internet, ele sincroniza e atualiza as bases de dados todas. Já vamos falar isso. Como é que a gente começa? Não tentem fazer agora, tá? Instalando o Mendeley. É simples, mendeley.com, você vai lá no canto superior direito, Create Content. Não caia na tentação de fazer. Quem não fez isso até agora, espera um pouco. Aí vai criar, que a gente vai na segunda parte, na parte prática, a gente vai fazer. Tentem ter uma visão geral. Vocês já compreenderam, né? E você que está assistindo a gravação também. Então, escuta primeiro, depois você vai lá e faz. E aí, se precisar, escuta novamente e vai dando pausa e aí vai executando, ok? Então, create account, aqui, ó, criar conta, canto superior direito. Uma vez criada a conta, na próxima vez é sign in para você entrar, tá? Do lado tem o botãozinho do download, que é o download da versão para você instalar no seu computador. Mas comece com a versão web, tá? Você clica no download, vai ter o Mendeley Reference Manager,
que é o software que você vai instalar no seu computador. Ele geralmente identifica automaticamente se você está no Windows, está no Mac ou está no Linux, e vai te dar a versão correta de você fazer. Se estiver no Mac, vai aparecer Download Now for Mac, tá? Mac OS. E aí você descarrega, vai para descarga, as transferências, né? E você está. Não faça isso agora. Então, quando você instalar o software, você vai criar uma conta, tá? E você vai abrir pela primeira vez o Mendeley, tá? Esse aqui, o Mendeley Reference Manager. Quando abrir, no canto superior direito, tá ali, ó, Tools. Tools é ferramenta, tá? E depois tem Install Mendeley City for Microsoft Word, tá vendo? Instalar o Mendeley City, que é o segundo software, que na verdade é um suplemento do Word, né? É para Microsoft Word. Então, você vai vai instalar esse aplicativo. Geralmente, ele pede para que o Microsoft Word esteja fechado, tá? Para poder você instalar, depois ele abre, ele pede automaticamente para abrir. Tá? Tem um processozinho que você tem que fazer. O seu Word tem que ser um Word autêntico, ele vai pedir a senha do seu Word, etc., para poder instalar. Muitas vezes tem gente que se engasga aqui nessa instalação, tá bom? Então, isso é para instalar, então, o segundo aplicativo. Lembra, são 3 aplicativos, tá? Quais são os 3 aplicativos? Só relembrando, o Mendeley Reference Manager, que é o principal, tá? Depois, o Mendeley City, que tem que instalar no Word. Esse tem que instalar primeiro, depois aqui instala esse, e finalmente você instala esse. Primeiro, cria a conta e instala nesta sequência, tá? Primeiro, cria a conta, faz o download, instala o Mendeley Reference. Esse PowerPoint depois eu vou mandar para vocês, tá? Não precisam se preocupar com nada. Depois instala o Mendeley City. Para instalar o Mendeley City, tem que ter o outro já instalado. Vem aqui em Tools, Install Mendeley City for Microsoft Word. Se tiverem alguma dúvida, por favor, interrompam, tá? Finalmente, você pode instalar a extensão do Mendeley Web Import. O nome já diz tudo, tá? É para você, quando estiver navegando numa página da internet, ter uma facilidade, é um facilitador. Eu confesso que eu não uso muito isso, tá? Eu tenho uma maneira diferente mas dá muito jeito. Acelera. Dá para instalar no Chrome, no Safari, no Microsoft Edge, né? Geralmente eu tenho instalado no Google Chrome, eu vou mostrar para vocês como é que ele aparece ele aparece um símbolozinho no canto superior quando você instala, tá? Então, para que isso funcione, esteja conectado, e para que isso funcione, você tem que ter criado a conta, e tem que ter colocado a senha, e tem que estar logado na senha. É por isso que é importante essa sequência de instalação, tá? Ok. Instalou, vai ter alguns problemas, a gente vê isso junto, e etc. Muitas vezes tem problemas de instalação por causa tem gente usando versões do Word muito antiga e tal, e pronto. Está tudo instalado naquela ordem, os 3 softwares, né? Agora vamos construir e organizar a sua biblioteca. Quando você abre, a sua biblioteca está vazia, não está assim bonitinha, cheia de referências, tá? Vai estar vazia. No canto superior direito vai estar a sua foto, se você abriu a conta e colocou uma foto, vai estar o seu nome, tá? E aqui vai ter uma lista bibliográfica. Aqui, se você clicar aqui no título, vai estar sempre em inglês, autores, uma coluna de anos, uma coluna dos títulos, uma coluna das fontes, e aqui uma coluna da data que foi adicionado o artigo, e uma coluna file, dizendo se essa referência é apenas uma referência vazia ou se tem um PDF associado. Porque muitas vezes a gente tem um livro, né? Eu tenho um livro aqui, eu só tenho em papel, e eu vou citar um capítulo livro. É um livro de capítulo, cada capítulo tem um autor diferente, aí eu vou colocar essa referência. Então, eu não tenho o PDF desse capítulo. Então, o que é que eu faço? Eu tenho só a referência aqui, mas eu posso ter a referência e o PDF da referência, principalmente os artigos científicos, que geralmente
são e devem ser, na minha opinião, tá? 80% das referências bibliográficas da fundamentação teórica de quem faz um trabalho estricto sensu, mestrado, doutorado. Então, é importante que vocês percebam que no mestrado a gente trabalha mais com artigo científico publicado nos últimos 5 anos. Essa é 80%. É o 80-20, né, como o pessoal fala, das referências. Então, lá em cima, no canto superior direito, você tem aqui, ó, todas as referências. E vai aparecer aqui as referências, vai adicionar. Como é que adiciona? Tem várias maneiras, já vou mostrar a seguir. É naquele botão mais add new, ou seja, adicionar novo, é ali que você adiciona, então, a referência, tá? Como organizar? Construindo uma biblioteca, tá? Então, a sua biblioteca no Mendeley, ela deve ser coisas que você realmente vá utilizar, vá citar, já leu ou pretende ler. Não coloque, porque o mundo tem milhões de referências. Não interessa, interessa o que você vai usar no seu projeto, no seu artigo, na sua tese, etc. Então, é a sua biblioteca particular. Por exemplo, eu tenho uma biblioteca aqui, vocês estão vendo, eu tenho todos os livros que eu gostaria aqui. Não, ultimamente tenho comprado mais no Kindle, no formato eletrônico, né? Ali eu uso 3 bibliotecas, a da Google, da Apple e o Kindle também da Amazon. Então, se tem um livro em eletrônico, eu prefiro que... Então, mas isso não é a biblioteca do mundo, né? É só as coisas que me interessam. No Mendeley é a mesma coisa, tá? A grande vantagem é que o Mendeley, ele é onipresente. Se você tem uma coisa instalado no Mendeley, ele vai estar na nuvem. E o Mendeley se encarrega de colocar as coisas no seu computador A, no seu computador B, no seu iPad, tem conexão também. Até no iPhone, no celular, no smartphone, seja ele qual for, você consegue. Por quê? Porque é uma biblioteca centralizada. Isso é muito bom, tá? Muito bom. Mesmo que você perca o computador, fique velho, você sempre tem a sua biblioteca. E ela sincroniza em todos esses meios de comunicação a sua biblioteca. Então, ela sincroniza automaticamente. Esse símbolozinho aqui dessas duas setinhas redondas, uma indicando a outra, é o símbolo de sincronização. Vocês já conhecem em outros aplicativos e ela simplesmente fica girando aqui quando está fazendo essa sincronia, tá bem? Bem, aqui embaixo, na parte de baixo, tem a sua biblioteca, que está vazia. Você pode pegar um artigo em PDF, imagina você tem um PDF, e trazer diretamente para cá, e ele tem um sistema de preenchimento automático, tá? Como é que você faz isso? Você clica aqui no botão Add New, ou seja, adicionar uma nova referência, e quando você clicar aqui, vai aparecer 3 opções. Uma, adicionar o file from computer, ou seja, um arquivo do computador. Você clica aqui, vai abrir uma janelinha e você vai... Desculpa. Vai ter uma janelinha assim que você vai selecionar o arquivo que você colocou numa pasta em PDF para importar, que está no seu computador, para importar diretamente para a sua base de dados, tá? E ele preenche os campos automaticamente. Uma atenção e atenção neste preenchimento automático. Muitas vezes preenche mal, preenche de forma equivocada. Você tem sempre que revisar cada campo. Vou mostrar. Tem um campo de autor, campo de ano. Muitas vezes coloco o nome dos autores errados. Por quê? Porque ele faz uma leitura automática do PDF e descobre, isso aqui é o autor. Algumas revistas internacionais, ele faz esse preenchimento perfeito, porque ele já está dentro do padrão dele, lê os campos padronizados do template de determinadas revistas. Outras revistas, principalmente algumas revistas em português, no Brasil, atas de conferências, etc., eles preenchem mal. E o aluno, muitas vezes, quem está iniciando, acha que o sistema preencheu tudo correto. Não, tem que ver lá. Aí, por exemplo, uma dissertação de mestrado. Você importa do computador o PDF de uma dissertação de mestrado. Geralmente, o título da dissertação está tudo com letras maiúsculas. Ele vai preencher o título com letras maiúsculas. Está errado.
tem que preencher com letras minúsculas e a letra maiúscula só das palavras principais. Tá bem? Então, é um preenchimento equivocado que depois vai resultar numa referência equivocada mais adiante. Então, a primeira maneira é importando o PDF do seu computador. Adiciona e você tem uma nova referência. A segunda maneira é adicionando manualmente. Para que serve esse adicionar manualmente? Principalmente quando você tem um livro, tá? Capítulo de um livro, que você só tem papel, você vai ter que digitar, vai digitar o nome, mas você vai fazer isso uma vez só na sua vida, nunca mais você vai fazer, entendeu? Vai ficar na sua biblioteca. Eu tenho referências que eu coloquei aqui que tem 23 anos na minha base de dados, que eu coloquei no EndNote, né? Depois eu migrei e é fácil migrar. Por que é fácil migrar? Porque esse sistema aqui, Mendeley, EndNote, Zotero, outros softwares, eles usam um formato que a gente chama de metadados, já vou falar mais adiante um bocadinho sobre o que é metadados, chamado BibText, ou .bib. .bib é um formato da biblioteconomia. Você pode exportar de uma biblioteca que estava no EndNote, em outro formato. Quando você vai fazer pesquisa no Google Acadêmico, por exemplo, você consegue... eu quero a referência em formato .bib. Ele exporta, você pode importar uma única referência ou várias referências, uma biblioteca ou uma subbiblioteca, uma secção de biblioteca, para dentro, importando através desse formato, BibText, ou o formato EndNote XML, que é o concorrente do Mendeley, né? Principal concorrente, ou RIS, que é um outro formato também de bases na área da biblioteconomia. Ficou claro isso? Então, é assim que você adiciona. Geralmente, 80% dos meus adicionamentos de referências eu faço através do AddNew aqui, tá? De uma dessas três formas aqui para adicionar referências, ok? Então, você pode adicionar referência também usando este outro software, que é uma extensão que vai estar instalado no seu Google Chrome, no seu Firefox e etc. Esse desenhozinho aqui que eu estou selecionando aqui, ó, isso aqui é a pontinha do seu Google Chrome. Vai aparecer no canto superior direito, quando você instalar o Mendeley Web Importer, esse sinalzinho. Então, você pode estar numa página do Scopus, por exemplo, uma base de dados, e quando abrir um determinado artigo, você pode clicar naquele link e ele vai dizer qual é o que você quer importar para a sua base de dados. Que base de dados? Aparece aqui, ó, Charlie, tá vendo? Lá embaixo, porque você está plugado. Então, ele preenche automaticamente direto da sua página da internet, geralmente destas áreas de busca científica, como Scopus e etc. Tá? Então, ele preenche automaticamente, colocando o PDF lá, se você tem acesso ao PDF, tá? Naturalmente. Então, mas vamos praticar isso para que vocês possam ter essa noção. Então, o próximo passo, ele só está dizendo aqui, próximo passo, você seleciona a referência que você quer, clicando nesse quadradinho aqui, e finalmente vai abrir o artigo, você adiciona Add to Mendeley, tudo isso por esse processo do Mendeley Web Importer, tá? Que é o terceiro aplicativo que vocês vão instalar. Tal. Eu confesso para vocês que eu não uso muito o Mendeley Web Importer, geralmente eu descarrego o artigo, coloco numa pastinha e vou naquela maneira mais manual aqui do File from Compute, tá? Ele preenche, eu tenho que corrigir mesmo, muitas vezes não preenche no automático devidamente correto. Evitando duplicatas. É normal no processo que a gente está fazendo pesquisa, eu pesquiso num dia, daqui 2 meses depois eu pesquiso o mesmo assunto, aí encontro o arquivo e eu acabo repetindo artigos. E eu nem me apercebi. Quando você passar de 3 dezenas de artigos, né, e de referências, atualmente eu tenho 1.800 referências, não? Foram 23 anos para acumular, mais de 23 anos para acumular 1.800 referências, mas você passou de 3 dezenas, 4 dezenas de referências, é fácil você repetir. Então, o Mendeley consegue identificar os artigos duplicados e você elimina a duplicação disso, tá bem?
Ok. Então, até agora eu falei de importar a referência. Então, o seu sistema vai estar vazio, você importa a referência. Mas você pode exportar a referência também. Existem dois caminhos para exportar. Imagina, eu tenho aqui 4 referências e eu quero mandar para a biblioteca de um amigo, de uma pessoa, ou do mestrado, ou do orientador, e etc., para ele colocar na biblioteca dele. Então, uma maneira que você pode fazer isso é exportar a referência. Eu posso exportar referência também porque eu quero pegar essas referências e usar em outro software, quero usar no EndNote. Então, como é que você faz isso? Você clica lá em cima em File, Export All, tudo que foi marcado aqui, e eu posso exportar no formato BibTeX, posso exportar no formato do EndNote, eu quero usar o EndNote agora. Então, vai exportar no formato XML, que é o formato do EndNote, etc. Ou posso vir aqui embaixo aqui, Mark As, marcar como, tá? Export do lado, eu posso marcar todos, marcar alguns só, e depois Export, e aí tem as opções. Então, tanto aparece aqui, nessa barra de seleção de referências, como ali no File eu posso exportar, tá? Então, vocês tiveram agora uma noção do importar e do exportar referências, tá? Agora, vamos mergulhar agora no gerenciamento da biblioteca propriamente dito. Tá? Quando você abre o Mendeley, você tem a lista principal, quando você clica aqui em ou referências, reference, que são todas as referências, você tem organizado, pode ter organizado por autor, se você clicar aqui em cima em authors, em years, em ano, você pode ter em ordem crescente de ano, em ordem alfabética de título, ou das fontes, ou do que foi adicionado. Aqui vai ter os artigos recentemente adicionados, os recentemente lidos, tá? Quando você abre um artigo, um PDF, já vamos ver a seguir, dentro do próprio Mendeley, ele vai reconhecendo que você já leu aquele artigo. Então, essa organização é chamando coleções inteligentes. O próprio Mendeley se responsabiliza de preencher os artigos recentemente adicionados, recentemente lidos. Os favoritos não. Os favoritos você tem que clicar na estrelinha, tá vendo? Esse artigo aqui é muito importante, temos que ler de todo jeito. Você clicou aqui na estrelinha, ele vai para essa seleção chamada favoritos, tá? Muito importante isso. Então, se o artigo foi lido, ele vai mostrar esse símbolozinho verde do lado, tá vendo? Tem verde, quer dizer que está lido. Se a estrelinha tiver amarelinha brilhante, quer dizer que é no favorito. Isso aqui é para selecionar o arquivo, coluna de título, de ano, de autor, de título, ano, fonte. No final, esse file quer dizer que você tem um PDF anexado. Se não aparecer assim, aparecer com esse outro símbolo onde eu estou mostrando, quer dizer que não tem nenhum PDF anexado. Ok? Só estou ensinando a vocês como é que vocês leem os próprios, aqui, os símbolos todos aqui do Mendeley. Tá bem? Olha, tá vendo? E aqui indica PDF disponível para abrir no Read e no status do download. Então, você pode fazer download. Ele não fez, não entrou na biblioteca, mas ele pode entrar. Aqui, depois tem aqui My Publications. O que é My Publications? My Publication é uma pastinha das suas referências. É ótimo, eu gosto muito dessa pastinha, porque todos os artigos, todas as suas capítulos de livro, artigo que você publicou, você coloca dentro da sua própria biblioteca as suas próprias referências. Por quê? Porque quando eu estou escrevendo, é normal, qualquer cientista, quando eu estou escrevendo um outro capítulo, geralmente eu cito a mim mesmo, dizendo, olha, no trabalho anterior, eu cito a mim mesmo como se fosse Damasceno, né, se fosse de Sebastião. Damasceno, em 2005, disse isso. Estou citando eu mesmo, estou citando a mim mesmo, né? Chama-se autocitação. Geralmente, esse My Publication é bom porque você continua pesquisando, você vai publicando e falando sobre isso, tá? Agora, existem duas coisas aqui que eu vou falar a seguir que tem a ver com aquela quarta utilidade do Mendeley, que é o Collections e os Groups, tá bem? Collections, ou seja, quando você clica aqui em All References, aqui em cima,
vai aparecer todas as suas referências. Mas, geralmente, quando a gente está fazendo dissertação de mestrado, uma pesquisa, eu tenho 2, 3 assuntos interligados, né? Eu vou trabalhar com avaliação para o desenvolvimento da formação de professores. Então, eu posso ter uma pasta de artigos de avaliação, uma pasta de formação de professores, com o uso das tecnologias. Eu tenho uma pasta, então eu tenho um collection. Né? Essas pastas é para você organizar, para não ficar só uma lista gigante, e toda vez que você precisar de alguma coisa, tem que estar procurando. As estrelinhas são boas só para mostrar favoritos, por alguma razão sua. Então, como é que faz o collection? É simples, tá? Você clica aqui, New Collection. Quando você clica aqui em cima, você escreve o nome da collection, a avaliação, educação e tecnologia, formação de professores. Então, você vai, escreve, dá um Enter, depois vocês vão aprender. Esquece de dar o Enter, aí ele não coloca a coleção. Então, essa coleção é para você pegar a lista bibliográfica, você clica nesses quadradinhos, clica e arrasta para cada uma dessas bibliotecas. Não sai da coleção geral, mas fica catalogada por temas e por assuntos e conceitos que você considera importante, tá? É muito fácil de fazer as coleções. Essa aqui eu uso muito, os collections, porque facilita a minha vida, não fica uma bagunça geral, é fácil de encontrar. Embora que eu não tenha problema nenhum, também quando eu quero encontrar um autor, um tema, uma coisa, eu faço uma busca, né? Afinal de contas, na minha biblioteca eu tenho mais de 1.800 artigos, artigos, referências, teses, capítulos de livros, etc. Está dentro da minha biblioteca pessoal. Agora, existe uma coisa que os biblioteconomistas e quem for fazer revisão sistemática da literatura precisa prestar atenção, chamada os metadados. Quando você clica numa linha dessa aqui, no Mendeley, ele vai abrir os metadados. Essa pastinha aqui, ó, essa pastinha toda que abriu aqui, foi porque você clicou nesta linha. Clicou nessa linha aqui, ó. Quando você clica nesta linha, ou em qualquer linha, ele vai aparecer a ficha com os metadados desta referência. Aqui no topo da linha vai aparecer Journal Article. Então, ele está dizendo que esta referência é um artigo de revista científica. Lá vai ter também Magazine. Magazine é de banca de revista. Super interessante e etc. Né? Journal Article é artigo de revista científica. Aí, vai ter aqui o título do artigo, vai ter os autores aqui, tá vendo? See more, veja mais, vai aparecer a lista completa. Vai aparecer aqui o nome da revista, tá? Se você clicar em cima, você vai abrir as informações, tem o resumo, tá? Ele geralmente preenche automaticamente, é o resumo do próprio artigo, não confundir com a sua ficha resumo, que é o seu fichamento, já vou falar isso a seguir. E tem também as tags. As tags do metadata, tags quer dizer etiquetas, tá? Então, você pode criar essas tags para organizar as suas referências, rastrear por temas específicos, né? E tal. Então, é como se você estivesse colocando etiquetas naquele artigo. Isso aqui é o artigo. Por exemplo, eu posso ter uma pasta sobre avaliação, mas dentro da pasta de avaliação eu tenho avaliação da aprendizagem, avaliação institucional. Aí eu posso criar uma tag chamada avaliação institucional. Então, dentro da pasta, é uma pasta geral, né, de avaliação, mas esse aqui é avaliação da aprendizagem. E eu tenho uma tag chamada avaliação da aprendizagem. Essa tag me ajuda na busca de encontrar esse artigo, essa temática. É muito importante que vocês pensem em organizar a sua biblioteca. Sem ansiedade. Coloca um único artigo, se vocês conseguirem colocar um único artigo hoje já, são os heróis, e preenche essas collections. Isso aqui é um artigo de tal coisa, eu vou ter muito mais artigos sobre esse tal assunto. Tá? Educação infantil, educação na natureza, e etc. Então, você pode usar também esse artifício das tags. As tags, para quem faz revisão sistemática da literatura, pode funcionar como um descritor. Eu estou falando isso, alguns podem não entender, mas quem depois estudar um pouquinho sobre revisão sistemática da literatura, e ele pode importar essas bases de dados para o WebQDA, que é um software de análise qualitativa que te ajuda a fazer revisão sistemática da literatura e ler essas tags. Então, tudo que está escrito aqui é chamado de metadados, tá? São os dados referentes àquela referência. O nome do artigo, da revista, o ano, o volume e as tags que você pode ir acrescentando aqui.
Tá bem? Professor, posso fazer uma pergunta? Por Pode, na favor. verdade, retomar essa questão das tags? Pode, diga. Não, eu só queria que o senhor retomasse essa questão da tag aí. Me escapou, assim, um detalhe aí. Ok. Interessa. A tag é uma etiqueta que você coloca no artigo, tá? Então, você pode ter um conjunto de etiquetas que, dentro de uma collection aqui, ó, que é por exemplo, eu posso ter uma pasta chamada avaliação, e dentro dessa pasta avaliação, eu tenho 20 artigos. 10 de avaliação da aprendizagem e 10 é de avaliação institucional. Então, eu posso criar uma tag chamada avaliação da aprendizagem. Esse artigo tem a tag, uma etiqueta de avaliação da aprendizagem. Então, sou eu que crio a tag. É porque É você. eu estou usando para a questão aí do artigo, das coisas, né? Eu estou gostando bastante, mas eu não sabia dessa questão da tag, entendeu? É você que cria. Você cria. Veja, todo artigo tem palavras-chave, não tem? Uhum. É como se fossem as palavras-chave, mas só que não é as palavras-chave do autor. É as suas palavras-chave. Porque tem artigo que é um artigo sobre avaliação da aprendizagem, mas sobre integração das tecnologias na educação. Mas o que te chama a atenção ali não é o tema principal, mas é a metodologia que a pessoa usou. Então, eu coloco uma tag que o cara do artigo nunca pensou, mas para você aquele artigo é importante por causa da metodologia do tipo tal. Ah, ele faz aqui um estudo de caso. Então, estudo de caso. Por quê? Porque você está interessado num artigo de avaliação em que o autor mostra estudo de caso. Na lista de palavras-chave do artigo não aparece estudo de caso, porque ele não considerou importante, mas para você, por algum motivo, é importante. Então, você cria uma tag. Quando você vai fazer revisão sistemática da literatura, você tem que criar, é uma das etapas, os descritores, os critérios de seleção e os critérios de exclusão. Aí você coloca tags, tá? Quem for fazer revisão sistemática da literatura tem que ter um conjunto de critérios. As tags são lidas no WebQDA e são classificadas automaticamente. Avança o trabalho, tá bem? Ficou clara a das tags? Quando você desce, veja, aqui, ó, tem aqui um scroll que você desce. Quando você desce, você tem aqui o resumo, novamente, né? Aqui tem as tags, tem aqui o file. Esse file, você clicar naquele maisinho, muitas vezes eu coloco a referência à mão, depois eu encontrei o PDF do artigo. Aí eu coloco aqui o PDF. E aí eu coloco a URL, que muitas vezes eu encontro, é o endereço na internet. Se eu tiver, eu coloco aqui, se eu não tiver, deixo em branco. Eu posso ter os identificadores, como o DOI. Geralmente, DOI é o cartão, o número é o CPF do artigo, né? Eu coloco aqui, etc. Então, tudo isso aqui são metadados, tá? Quando eu coloco uma referência, mesmo que ele seja preenchido automaticamente, eu tenho que verificar os metadados e preencher o melhor possível. Ok? Combinado? Então, adiante. Eu posso, agora, quando eu começar a colocar aqui no adicionar novos, vai para a minha biblioteca geral. Como é que eu coloco dentro da minha coleção um novo artigo? Clica nele, tá? Aqui no quadradinho, seleciono esse artigo aqui e esse. E clica aqui em Organize, vai aparecer aqui embaixo. Tem duas referências, eu vou clicar no Organize e vou adicionar para a coleção. Quando eu clico em adicionar para a coleção, vai aparecer a lista de coleção e você escolhe e ele vai estar nas referências gerais, ele fica, não é, na verdade, uma base de dados, e vai estar naquela pasta específica, ou collection, ou seja, naquela coleção específica de artigo que você adicionou, ok? É simples isso, vocês vão ver rapidamente, tá? Claro que você pode pesquisar. Para que serve tudo isso? Para você encontrar rapidamente seu artigo, para que você possa encontrar, principalmente quando você começa com muitas dezenas de artigos, tá? Que é normal isso. Aqui em cima, canto superior direito, você pode fazer uma busca dentro das tags, dentro do título, dentro dos autores. Muitas vezes eu nem lembro de tudo, eu só lembro do nome do autor. Como era o nome dele? Era Silva. Coloca ali Silva, aparece uma lista. Ele esconde os outros todos, né? É uma busca, faz um filtro. Na verdade, é um filtro. Então, você pode, inclusive, fazer filtros aqui. Vocês vão explorar aqui e visualizar o que você quer. Então,
Qual é a grande vantagem disso? Eu quero lidar com uma grande quantidade de referências, encontrar fácil, colocar em lista em ordem alfabética de autores, de título, de ano, fazer busca por tags e etc, etc. Mobilidade total disso, tá? Então, você pode, inclusive, refinar a sua pesquisa através de tags, usando lá os filtros justamente para você fazer essas buscas, tá? Nada como testar, tá? Ok? Bem, até agora nós aprendemos não, só visualizamos, né? Vocês não aprenderam nada até agora. Só estou tentando convencer a vocês a entrarem nesse barco. Vocês já viram como instalar, abrir a conta e tal, colocar a referência, importar para dentro da sua biblioteca que vai ficar na nuvem e exportar. Agora, eu imagino que eu tenho um documento lá dentro. Uma funcionalidade, a segunda funcionalidade, são 4, né? Nós vamos para a segunda agora, que é ler e anotar diretamente no documento usando o bloco de notas. Quando você tem um artigo em PDF dentro do Mendeley, você ele abre como se fosse o Adobe leitor de PDF. Então, ele tem esse leitor de PDF aqui. Ele abre o PDF. Nesta primeira janelinha aqui, onde é Info, tá vendo? Ó? Info é onde tem os metadados. Se eu voltar aqui, ó, onde é que tem uma com metadados? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Info, tá vendo? Abrir os metadados. Annotation do lado e notebook. Annotation são as anotações específicas desse artigo e notebook é um bloco de notas. Você pode ter vários cadernos. É como se tivesse cadernos de anotações genéricos. Eu posso ter cadernos por assuntos. Meus fichamentos sobre determinado assunto. E annotation são as anotações do artigo em específico. Vamos mergulhar nisso, tá? Então, quando você abre o artigo, você pode ler ele aqui na tela diretamente ou pode ler em papel. Eu estou dizendo isso porque tem gente que gosta de ler em papel. Eu já aprendi a ler na tela. Por exemplo, eu tenho uma tela aqui, 27 polegadas, e eu ler em papel me dói aqui a quinta vértebra aqui e tal. Então, eu aprendi a ler na tela e para mim é muito mais produtivo, tá? Mas quem quiser ler em papel, abre no Mendeley o mesmo artigo que você imprimiu. Está lendo aqui em papel, selecionou, fez um comentário em caneta, no final de cada página vem aqui no Mendeley, abre o artigo e faz eletronicamente. Papel você pode perder, aqui não, aqui fica registrado e fica onde? Na nuvem, né? Então, toda vez que você seleciona aqui, vai aparecer aqui a hora que você fez, a data e o destaque e as pequenas anotações, tá vendo? Primeira anotação. Quando você clica nele, ele vai aparecer exatamente esses quadradinhos amarelos aqui, ó, tá vendo? 1, 2, vocês vão testar e vocês vão sentir essa brincadeira. Então, você tem um conjunto de anotações. Anotações que você pode usar cores, tá? Já vamos ver isso. E cada seleção de cores, uma frase com comentário seu, ou seja, uma annotation. Então, annotation é um conjunto de anotações, de comentários. Essa frase é muito importante porque o autor está mostrando que, nos últimos anos, as pesquisas têm apontado que as tecnologias são tais e tais e tais problemas ou tais e tais vantagens. Então, você faz um comentário para cada destaque que você marcou aqui, tá? Isso é feito estudar com anotações, tá? Ok? E você vai escrevendo, pode selecionar, clicar com o botão direito, ou usar essa barrinha aqui, ó, tá vendo? Ó? No highlight, tem 2 caminhos para você fazer essas anotações. Você pode destacar o texto e pode também criar anotações, adicionar comentário para este artigo específico, tá? Você pode, então, destacar no texto e vai ficar assim, várias annotations, tá? Ok. Mas você também pode usar o notebook. O que é o notebook? O notebook é diferente do annotation. O annotation tem a ver com cada artigo específico. O notebook é como se fosse um caderno de anotação, tá? Onde você reúne um conjunto de artigos. Então, eu tenho anotações de vários artigos. Li o artigo A, fiz annotations naquele artigo. O artigo B,
fiz annotation no artigo. Aí eu crio um bloco de notas, um caderno, é como se fosse um caderno eletrônico. Crio um tema para esse caderno e eu voltei, então, um conjunto de anotações. Você pode ir intitulando, ele vai acumulando aqui. Você não tem que ter caderninhos perdidos por aí sobre a concatenação de ideias de 2 ou 3 ou 4 artigos diferentes. Tá? E eu uso muito isso, eu gosto muito, quando eu gosto de ler artigos, é usando. Então, eu abro o PDF raramente, eu gosto de ler diretamente aqui no leitor de PDF do próprio Mendeley, tá? E uso muito o Mendeley Annotations e o Notebook, tá bem? Então, você pode trabalhar offline, tá? Leitura offline, você pode fazer o download da referência e dizer, olha, eu quero trabalhar, torne essa referência disponível offline. Então, aquela referência específica, você pode fazer download no seu computador, e mesmo que você não tenha internet, imagina você vai para um lugar que não tem internet, ele abre o artigo, porque ele está ali no seu computador, na base de dados locais. Ele não precisa... Agora, essa é a versão Mendeley Reference Manager, tá? Que é a versão instalada do Mendeley. Tem essa mesma está na nuvem, e aí para ver como está na nuvem tem que ter internet, tá? Mas você pode trabalhar offline. Pronto, essa é a segunda função. Agora vamos para a terceira função, que é a mais importante. Se você não prestou atenção até agora, preste agora, porque agora é o ouro sobre azul. Até agora já era muito bom, já organiza, já coloca tags, já organiza a sua vida, não é? Mas para mim, o mais importante é isso aqui, ó. Citações, usando o suplemento Mendeley Cite para Microsoft Word, tá? Então, você leu o artigo, fez o fichamento, fez os annotations e tal. Agora eu vou escrever o capítulo, vou escrever o projeto, vou escrever a tese e tal. Tem um plugin, né, que nós já instalamos, que é o Mendeley Cite, que vai me ajudar a fazer essa citação no Word, tá? Quando você instala, vai aparecer, no caso do Mac, nesta aba referência, reference, está aqui em inglês, mas vocês procuram nesse separador, e vai aparecer, isso é no Word, tá? Essa barra aqui é do Word, tá? E no Word, se você instalou já o plugin, como naquela primeira fase nós já instalamos, vai aparecer esse símbolozinho aqui chamado Mendeley Cite. Quando você está aqui com um documento Word aberto, né? Um documento qualquer do Word, aqui está aqui aberto, e do ladozinho vai aparecer, então, esse separador chamado Mendeley Cite, ou seja, citação Mendeley, e você vai estar plugado na sua conta. Ele vai pedir a sua senha para poder entrar. Neste momento, você tem que ter internet, nesse plugin, quando você está usando para citar no Word. Porque ele vai sincronizar com a sua base do Word usando a internet. Ok? Está claro isso, né? Então, aqui você tem a referência. Você coloca a referência aqui, olha, uma busca na referência, clica nesse quadradinho, essa é a referência que eu quero citar, e insert one citation. Inserir uma citação, tá? Você clica uma citação, vem para o Word que está aqui mesmo do lado, tá? Esse quadradinho vai aparecer dentro do Word. Nós vamos treinar isso já a seguir, tá? Então, aqui eu tenho o Word, e aqui vai aparecer. Essa aqui é a visualização, essa visualização no Windows, tá? E essa aqui é a visualização quando você está no Mac, por exemplo. Aparece esse símbolo no canto superior direito, aqui em References, nesse separador References. Quando o plugin está instalado, você clica aqui e vai aparecer essa janelinha aqui. Você pode fazer uma busca para aparecer todas as suas referências. Você pode fazer uma busca por referência específica. Se for uma coisa recente, geralmente ela coloca aqui. Você clica nesse quadradinho e vai citar diretamente no seu corpo do método. Tá? Então, é fácil você... É fácil você ver isso. Mas, muitas vezes, essa janelinha aqui do Mendeley Cite não aparece. Por isso que é importante você ajustar isso para que apareça o Mendeley Cite, tá? Muitas vezes, se você diminuir muito, isso esconde. Ele faz uma minimização ali, mas isso vocês vão ver já a seguir.
Finalmente, quando você termina de escrever tudo aqui, ó, o artigo, no final, eu coloco o cursor na última página. Quando eu colocar o cursor, eu venho aqui naquela barrazinha lateral, no More, tá vendo? Lá em cima, More, Insert Bibliography, ou seja, inserir bibliografia. Então, eu fui citando, nós vamos ver esse mecanismo, fui citando ao longo da minha escrita e citando via Mendeley, via Mendeley. Fui na minha biblioteca aqui e fui citando, fui citando. No final, eu clico o cursor onde eu quero, coloco assim, referências bibliográficas, aí clico o cursor, venho aqui e moro, claro, inserir bibliografia. Então, tudo que eu citei em cima, no meu texto, ele vai preencher automaticamente, em ordem alfabética, e no filtro que eu quiser, tá? Na mesma janela tem citation style, ou seja, estilo da citação. Ah, eu estou escrevendo um artigo para Harvard, e lá na Harvard pede essas normas da Harvard. Então, você seleciona o estilo. Ah, não, minha BNT... Quando vocês instalar, vai aparecer por pré-definição APA, que é o estilo do American Psychology Association, que não está na sexta edição, está na sétima edição, mas vocês vão ter aqui também as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você clica nele, é a ABNT, inclusive já rola o estilo da nova APA, da nova ABNT. Vocês estão sabendo, né? Na próxima aula, a professora Helena vai falar um pouquinho sobre as normas ABNT. Ou seja, o Mendeley, não, ele preenche corretamente tudo, mas não substitui o seu conhecimento de normas, tá? Então, você escolhe a norma e ele vai preencher automaticamente dentro do teu Word de acordo com a norma que você quer, que você selecionou, tá bem? Ok. Então, esse é um processo que é fundamental, que é o processo de citação enquanto você está escrevendo no Word, tá? Você usa o Mendeley para isso. Para mim, esse é o 70-30 do Mendeley, tá? Das mais importantes. Agora, que é importante também, mas pode ser muito usado ou pouco usado, que é a parte da colaboração. O Mendeley proporciona a você a possibilidade de você compartilhar referência em grupos, tá? Onde é que faz isso? A primeira parte é o collections, são as coleções. Você pode organizar, é para você só, ninguém tem acesso. Mas aqui em groups, tá vendo? Você pode criar vários grupos e cada referência que você copiar daqui, colocar aqui dentro, as pessoas com quem você partilhou este grupo vai ter acesso. Só com quem você partilhou. Já vou mostrar. Então, aqui, ó, embaixo tem New Group. Aqui ele vai mostrar esse processo, tá? E você pode partilhar com um grupo. Pode criar um grupo específico dos seus colegas que estão escrevendo um artigo junto para a disciplina. Isso é ótimo, tá? E você pode, então, partilhar diretamente com o grupo. Se você estiver lendo o mesmo artigo, veja só que coisa interessante. Esse artigo que está aberto aqui, ele está sendo lido por duas pessoas, tá? Aqui eu tenho um comentário nos annotations de uma pessoa, aqui eu tenho os comentários no annotation de outra pessoa, e aqui eu tenho um terceiro comentário de outra pessoa. Ou seja, todo mundo tem acesso aos comentários do mesmo artigo. Isso é muito bacana. Além de ter acesso à referência, não é? Eu posso ter vários pesquisadores, colegas, lendo o mesmo artigo, e você pode usufruir dos comentários no mesmo artigo ou em vários artigos. São 10 artigos, cada um lê 3, depois um lê os comentários um dos outros, mas o que você leu e comentou foi esses 3. Então, vocês podem estabelecer uma dinâmica de trabalho, de cooperação. Tá bem? Onde cada um ficou responsável de fazer um resumo e fichamento com comentários de 3 artigos. E aí cada um, em vez de ler o artigo completo, dá uma leitura mais superficial e confia nos comentários do colega, e você tem tudo acesso a isso aonde? Nos grupos, tá? Então, como é que cria o grupo? É simples, você dá o nome do grupo, depois você clica aqui em Manage Group, vai aparecer essa janela aqui, e aqui tem Invite Members, ou seja, convidar membros. Aqui você coloca o e-mail que a pessoa que você vai convidar
Você precisa saber qual é o e-mail que ela tem conta no Mendeley. Você coloca o mesmo e-mail que a outra pessoa que você vai convidar tem conta no Mendeley. Tem pessoas que têm 10 mil e-mails. Ah, manda o teu e-mail. Aí mandou um e-mail que a pessoa não tem conta no Mendeley, vai ter que criar uma nova conta. Não faça isso, tá? Não tente dispersar. Geralmente, eu recomendo e-mails não institucionais. Não use e-mail do trabalho. Use um Gmail pessoal, tá bem? Porque esse e-mail pessoal, porque os nossos e-mails de trabalho podem mudar, não é normal isso, né? Você foi transferido, está trabalhando em outro campo, mudou o e-mail, use um Gmail pessoal, e aí você vai convidar essa pessoa para este grupo aqui, ó, grupo de Theory of Change, teoria da mudança, né? Então, eu quero convidar uma pessoa. Então, você tem que contactar, olha, eu vou partilhar um grupo, qual é o teu e-mail que você tem conta do Mendeley? Aí ele vai te dar, você vai colocar aqui, você vai preencher e a pessoa vai receber e pode trabalhar junto, ela colocando referência naquele mesmo. É como se fosse uma biblioteca daquele grupo, né? Específico. Legal isso para os trabalhos? Sim ou não? Ok, muito bem. Então, recursos, descobrindo a pesquisa, suportes e comentários. Tudo isso que nós fizemos foi instalando aqueles 3 softwares, né? O Manager, o City e o Web Importer, né? Instalando 3 plugins que nós vamos... Agora, nós temos a versão web, tá? Quando você cria a conta, lá em cima você pode fazer busca dentro da própria plataforma do Mendeley. Lembre-se, o Mendeley, quem é o dono do Mendeley? É Elsevier, uma das maiores empresas de artigo científico, tá? Uma multinacional, a Elsevier, tá? Então, aqui você pode fazer busca dentro, aqui está a sua conta, quando você abrir a conta, na versão web, vai aparecer seu nome aqui, no canto superior direito. Aqui tem Library, vai aparecer sua biblioteca. Isso eu estou numa página na internet, no Google, tá? Eu não estou no Manager que eu instalei. Mas tudo que você tinha lá no menu ficou sincronizado na nuvem, tá? Aqui também. E aqui você pode fazer pesquisas, tá? Recomendo. Claro que a maioria das coisas aqui está em inglês, e eu recomendo, tá? Então, você pode fazer pesquisa e pedir para o Mendeley sugerir alertas para o seu e-mail. Toda vez que surgir um artigo novo sobre tal assunto, me avise. E o Mendeley vai mandar para o seu e-mail, que você tem conta no Mendeley, os artigos ao último grito daquela... Então, nesse sentido, o Mendeley funciona um pouco como rede social. Vocês já vão ver a seguir, tá? Então, você entra aqui no Search, coloca o nome, aqui ele colocou Covid-19, né? Faz uma busca, vai aparecer uma lista de bibliografia, tem um filtro, quero os artigos dos últimos 3 anos. Aí você coloca aqui o filtro, faz a brincadeira e você pode adicionar Add to Library, tá vendo? Adicionar a minha biblioteca. Então, eu estou lendo aqui e eu estou adicionando a minha biblioteca aqui, ó, rapidinho, dentro do Mendeley, da página do Mendeley na internet, tá? Claro, tudo isso precisa de internet, naturalmente, vocês já perceberam isso. E aí, eu vou conseguindo fazer e eu posso configurar alerta para receber isso. Outra coisa que aparece aqui, você pode ver, por exemplo, a ficha do artigo. Se é um artigo muito citado, se tem muitas referências, você tem um resumo do artigo aqui e outros artigos semelhantes. Só explorando para vocês sentirem o drama tá? Então, e você pode obter recomendação de leitura. Claro, o Mendeley vai sugerir, porque é o interesse dessa revista, que você use os artigos da editora delas, né? Então, ele vai sugerir. E tem várias ajudas e guias aqui do Mendeley, dentro do próprio Mendeley, e com suportes de ajuda, tá? Ele sempre agradece para melhorar. Bem, quero agradecer também novamente a Juliana Lima, está aqui o e-mail dela. Não conheço ela pessoalmente, mas quero agradecer que ela disponibilizou isso na internet e me ajudou aqui a partilhar com vocês um pouco. Esse PowerPoint, para vocês terem uma visão geral, eu vou colocar disponível para vocês, tá? Agora, vamos sair daqui, tá? E vamos tentar fazer os primeiros passos, ok? Qual é o primeiro passo? Abrir a conta no Mendeley, tá bem? Vamos fazer agora? Temos meia hora ainda? Podemos fazer juntos? Eu não quero que vocês saiam daqui desanimados, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer, aqui eu já estou com a minha biblioteca aberta, né? Então,
Eu vou abrir aqui, ó, mendeley.com, mendeley.com. Vamos ver se... não, está entrando direto na biblioteca. Eu tenho que fazer um go out, né? Sing out. Pronto. Agora estamos todos iguais, tá? O que aconteceu aqui? Eu dei um... Pronto. Quando vocês entrarem em mendeley.com, vou colocar aqui no bate-papo. Todo mundo já está no mendeley.com? Vamos fazer um passo a passo agora, tá? Para que vocês vão executando. Agora está na hora de colocar a mão na massa. É a segunda parte da nossa formação. Então, coloquei aí no chat, mendeley.com, canto superior direito, create account. Por favor, crie uma conta com seu e-mail pessoal, tá? E não com o e-mail, cria uma conta nova. Aqui já está pedindo para eu entrar direto, porque eu já tenho conta, né? Vocês já perceberam, né? Então, tem aqui, você vai preencher um conjunto de coisas. Eu vou dar uma pausa aqui e vocês vão preenchendo aí, tá bem? Quando tiver a conta criada, me avisa. Vou dar uma pausa na gravação, porque quem estiver assistindo não fica esperando. Pausa na gravação. Parei de utilizar. Parou de utilizar porque tinha tanto erro que você diz, esse negócio não presta. Sim, aí eu falei assim, e aí? Aí eu fiquei esperando hoje Comigo para aconteceu a mesma coisa. para eu parar de brigar com ele, porque eu estava invocada com o Mendeley. Eu achei que eu falei, na minha cabeça, eu falei assim, bom, se tá aqui, tá certo, né? Então, sei lá, deve ser assim mesmo. Não, pois é, depende da gente, né? É uma ferramenta só. Então, próximo passo é fazer download aqui, pelo jeito vocês já fizeram. Quem está fazendo agora. Reference Manager, Web Import, etc. Então, eu já vou interromper aqui, depois a gente vai voltar. No final, a gente volta para cá. Aqui tem o Search, tem o Library, quando você tem a conta, não é? Que é a sua biblioteca, mas essa biblioteca aqui é online, que é a mesma biblioteca que eu vou ter no aplicativo desktop, não é? Aqui, ó, tá vendo? Todas as minhas referências. Vou voltar aqui também. E tem umas coisas bem interessantes aqui na versão online, além da busca e tal. Eu recomendo que você faça uma busca usando o Mendeley também. Vou sair daqui, então, dessa partilha de tela e vou partilhar a tela, a minha biblioteca, tá? Essa é a minha biblioteca, tá? De referências que eu fui acumulando aos anos, com os anos, tá? Veja, o amarelinho e a estrelinha são favoritos, os verdinhos são lidos, né? Muitas vezes não quer dizer que na sua biblioteca você leu tudo aqui, pode ter lido. É um capítulo no livro. Você leu fora e o sistema não detectou isso automaticamente. Você tem que vir aqui dizer, eu li isso, tá? Mas e muitas vezes você esquece tal. Isso não é muito relevante, mas você pode encarar isso. Quando você clica numa referência dessa, por exemplo, essa aqui, né? Ele vai abrir automaticamente o chamado metadados dessa referência. Nesse caso aqui, dessa referência, eu vou colocar essa, que essa talvez seja mais interessante de eu mostrar. Deixa eu procurar um de artigo mesmo. Pronto, esse aqui. Esse aqui, um journal article, tá vendo? Lá em cima. Quando você adiciona manualmente um artigo, você tem que preencher os campos. Colocar o DOI, se tiver, tá? Você tem que dizer, isso é um book section. Book section é capítulo de livro. Ou livro. Ou uma tese. Ou um artigo de conferência. É um conference proceeding. Ou um journal article. Se for journal article, os campos do metadata que vai aparecer é um. Se for book section, por exemplo, capítulo de livro, é outro. Vai aparecer diferente. Alguns coincidem, naturalmente, mas outros aparecem, né? Por exemplo, no book section vai aparecer o nome do livro e o título do capítulo. Em artigo vai aparecer o título do artigo, está aqui. Os autores, você tem que preencher e vai aqui adicionando autor, manualmente, o nome da revista, o ano, página inicial do artigo, página final. Você tem que ir preenchendo isso corretamente, ok? Professor,
No final, Uma adicionar pergunta. a entrada. Hã? É uma pergunta. O Journal e a Magazine é a mesma coisa? Muda Não, ou tem diferença? diferença. Journal Article é artigo de revista É científica. artigos, né? Ah, Magazine é banca de revista. tá. Revista É que eu grega, tenho usado, mas eu tenho marcado como Magazine, então é Journal, o que é os é Journal artigos, né? Article. É bom mudar todos eles. Tá? Tá. Como é que muda? Como é que muda? Basta clicar no artigo Assim. aqui. Quando você clica no artigo, vai aparecer o metadados e você vai mudando aqui, ó. O nome do artigo. Aqui, ele vai abrindo, tá vendo? Ele fica aqui minimizado. Aqui o nome da revista, o ano, etc. Aqui Criar um. a tag aqui, ó. Você pode adicionar a tag aqui, tá? É, Nature, Nature, pronto. Pronto, dá um Enter. Tem aqui, ó, é uma etiqueta que posso ir acrescentando. Aqui é um arquivo que tem o PDF, tá? Ah, eu quero ler o PDF desse artigo. Basta dar um duplo clique ou fazer um read ali em cima, tá vendo? Ele vai abrir o artigo. Veja que eu tenho aqui no separador o artigo aberto. Mas se você clicar aqui nesse ícone do lado do Mzinho aqui na barra preta, onde eu estou apontando, ele volta para a sua biblioteca, tá? Então, você tem que preencher isso corretamente. Se isso aqui tivesse tudo com letra maiúscula, na hora de citar vai ficar tudo com letra maiúscula, vai estar errado. Entendeu? E aqui, ó, no separador superior, está lá o artigo. Nesse separador superior, eu posso selecionar, por exemplo, e highlight, eu vou destacando aqui, eu quero adicionar uma nota, então eu escrevo aqui meu comentário, porque esta seleção que estou destacando é importante. Você precisa sempre escrever isso, tá? Destacou com a cor aqui, eu posso até escolher outra cor, né? Destacou aqui uma nota, por favor, tem que dizer. Então, eu destaquei a nota aqui, coloquei amarelinha, mas eu posso colocar outra cor, né? Posso botar azulzinho, eu posso colocar, sei lá, a cor que eu quiser. E eu tenho que escrever por que essa nota é importante. Isso é fazer fichamento, tá? Essas são as annotations. Ó. O info são as informações do artigo, os metadados. Tem que estar lá os metadados. Os annotations têm a ver com a anotação deste artigo em específico. Aí eu, mais adiante, ó, vou fazer aqui uma anotação lá no final, só para vocês verem. Aqui, ó, teste, tá? Highlight, e vou colocar aqui um bloco de notas também. Teste de anotação. Ok. Tá aqui, teste de anotação. Eu estou lendo no início do artigo. Se eu clicar aqui em cima, tá vendo? Ó? Que anotação é essa? Se você clicar nele, ele vai pular para a página do artigo. O artigo tem 20 páginas, 30 páginas. Onde é que eu fiz essa anotação? Então, é uma beleza. Por quê? Porque as suas anotações ficam indexadas ao artigo. E fica indexada a referência, você não perde nada. Então, mesmo que você tenha costume de fazer as coisas em papel, por favor, por favor, por favor. Fez em papel, vem aqui e anota, passa limpo. Entendeu? Vai ter mais trabalho, mas também você vai fixar mais coisas na cabeça, né? Quem escreve em papel e depois ainda toma nota e tudo, fixa mais. Então, eu posso ter várias anotações, tá? E eu posso, então, essas anotações, inclusive, eu posso mudar de cor ela, tá? Clicando aqui com o botão direito, em cima tem esses 3 pontinhos, eu posso ter anotações vermelhinhas, amarelinhas, azulzinhas e destaques. Perfeito isso, muito bom. Por quê? Porque está indexado e eu vou citar no Word. Está tudo indexado. Então, dá para fazer esse negócio coloridinho assim, bonitinho, no Adobe? Dá, mas na hora de citar não está indexado, não, entendeu?
Mas isso tudo é annotation. O notebook, você pode ter anotações. Por exemplo, eu tenho anotações de liderança, tenho anotações sobre a Bíblia, tenho anotações sobre educação e natureza. É educação, porque esse artigo é de educação e natureza, né? Que é uma linha de pesquisa que eu tenho desenvolvido. E natureza, tá? Então, aqui eu posso fazer anotações, é como se fosse um caderno, tá? E eu posso escrever diretamente aqui, né? Vou poder assim, olha, aqui posso escrever reflexões mais transversais sobre o tema tal, tá? Etc. Sobre o tema. Então, aqui eu faço reflexões específicas em partes de artigos, annotations. Cada artigo tem uma annotation. Por exemplo, eu abri esse artigo, né? Tem as annotations desse artigo. Vou abrir outro, tá? Vou lá na minha library, vou pegar um outro artigo aqui, esse aqui, tá? Esse artigo, veja, tá zero annotation. Zero annotation. Mas quando entra no notebook, eu tenho os meus notebooks. Então, os meus notebooks são os caderninhos de anotações, que eu escrevo o que eu quero. Entendeu? Posso escrever vários notebooks, 1000 pages, então eu posso criar novas páginas e eu vou fazendo aqui é o meu rascunho, inclusive, para escrever a escrita do capítulo. É perfeito isso, tá? Ó, esse artigo está zero annotation, mas se eu for para o outro artigo, ó, já mudei de artigo lá em cima. Tá vendo que está aberto lá como se fosse aquelas abas da internet? Diga, professora, você levantou a mão, eu nem percebi, só agora. Por favor. Não tem problema, prof. Da outra vez que eu estava fazendo os downloads e quando eu fui lendo, eu vi que tinha o translation, né? Eu não achei mais, prof. Onde que ficou? Onde que fica? A gente traduzir. Traduzir artigo? Para leitura. Porque ele traduzia já a página. Eu não O, achei agora que eu abri aqui. o Mendeley não traduz, não. Quem traduz é o Google Translate. Não, prof, eu já lia e ele já traduzia para mim. Não, você fez download dele já traduzido com base. O próprio Mendeley, eu acho que não traduz, tá? Posso estar enganado. É uma coisa nova. Será? Alguém traduziu e importou para o Mendeley o artigo traduzido. E isso se faz assim, tá? Se você entrar aqui na internet, pega o Google, aqui, ó, o Google Tradutor, né? Deixa eu entrar aqui no Google Tradutor só para mostrar isso para vocês. Rapidinho. Tem gente que gosta de traduzir parágrafo por parágrafo, mas a melhor coisa aqui é o Google Tradutor, certo? Clica aqui em Docs, canto superior aqui, em Docs. Você arrasta o artigo em inglês aqui para dentro e ele traduz. E ele te gera um novo arquivo com o artigo todo traduzido. Olha, prof, não sei qual foi a plataforma então, mas em alguma dessa janelinha que o senhor falou, como é que é aquele quadradinho ali que abre? Esqueci agora. Quando eu clico no artigo e abre aquela. Como é o nome? Me ajudem aí. O Metadados, aqui. o metadados, prof, eu Sim. tenho certeza que aí no NASP ainda, quando a prof pediu para a gente baixar, eu já fiz a tradução, não estou achando agora. Tá bom, então, quando descobrir, me mostra também que eu estou doidinho para aprender também. Tá? Eu recomendo que tentem ler um pouco em inglês, quem tem mais dificuldades, que usarem tradução e tal. Mas quem não tem, pode... hoje as traduções automáticas, né, estão muito boas, embora que em alguns assuntos técnicos é bom ter cuidado, tá? Se tiverem dúvida, é bom consultar os orientadores. Ok, isso vocês já visualizaram. Agora vamos para a parte mais interessante dessa brincadeira toda. Vou parar a partir daqui, tá? E vou abrir um documento no Word em branco para mostrar para vocês como é. Uma vez citado no Word, tá? Nós estamos aqui no Word, eu estou no Word em uma versão Mac, estou aqui em referências, viram lá, canto superior direito, referências, e aqui eu tenho um Cite, Mendeley Cite, né? Onde eu estou aqui clicando. Se você clicar nele, ele vai abrir
Então, está com o Word aqui aberto, um documento em branco, e ele vai abrir o Mendeley City aqui. Ele está se conectando na internet. Veja, para ele se conectar na internet, ele precisa do seu login, do seu password. Isso aqui é como se fosse uma paginazinha da internet dentro do Word. Então, Start, Get Start, ele vai pedir as senhas e tudo. Pode ser que, como eu já estou plugado aqui, ele já vai entrar direto, tá? Ó, já está entrando direto, não, mas a primeira vez ele vai pedir as senhas do Mendeley, tá? É como se eu tivesse aqui numa mini página do Mendeley, mas resumida, tá? Ele está dizendo que tem uma nova versão, não vou instalar agora, tá? Depois a gente instala a nova versão. Eu estou aqui no Word e eu estou com a miniatura das minhas referências todas aqui, ó, todas. Mas eu já sei que não é todas as referências. Eu já sei que que eu estou escrevendo uma seção sobre criança e natureza. Então, eu clico a seção no Collections e eu já vou direto para aquele conjunto de artigos da seção que eu estou escrevendo. E aí vai ficar assim nessa collection aqui, Educação e Natureza. Já fiz o filtro. Ah, mas era um artigo tal. Eu posso colocar a palavra-chave aqui e fazer uma busca, tá? Natureza, clico aqui e vai aparecer. A última criança natureza. Então, clico aqui e clico em Insert Citation. Onde o cursor está, eu vou dar um Enter aqui. Clico aqui no cursor. Segundo esse indivíduo aqui, que eu selecionei, vários autores, não é? Aí eu tenho que escolher vários. Escolhi esses 3 aqui. Clico Citation e ele vai criar um bloco. Essas normas que tem aqui, ó. Citation Setting, canto superior direito, tá? APA, American Psychology Association, 7ª edição. Se eu clicar aqui, Change Citation Style, ou seja, mudar o estilo, eu posso mudar para APA, para ABNT, para outra e tal. Então, segundo vários autores, o Brasil é lindo, tá? O Brasil é lindo. Pronto. Então, eu tenho aqui o Brasil é lindo, segundo vários autores. Segundo vários autores, eu citei 3 aqui, não é? O Louve, o Paz e a pessoa e tal. Quando eu clicar aqui embaixo, na última linha do artigo, eu escrevi 10 páginas. Aí eu coloco aqui, referências, tá? Vou citando. Você nota que quando você clica em cima, como é que eu sei quando os meus orientandos mandam para mim e se citou via Mendeley? Eu não aceito referências que não tenham sido citado via Mendeley, tá? Quando eu clico aqui, ó, aparece esse coisa cinzazinha, tá vendo? Ó. E quando eu clico em cima, aparece essa caixazinha. Essa caixazinha é um macro. Clico aqui em referências, lá no final, né? No final eu quero a lista de referências. Vou aqui em cima, naqueles 3 pontinhos do Mendeley, e clico Insert Bibliography. Insert Bibliography, citei vários artigos, continuar. Ele está me dizendo que onde eu coloquei o cursor vai escrever a bibliografia. Está aqui, nas normas APA. Ah, mas não era normas APAs, é normas ABNT. Change Bibliography, cadê? Associação Brasileira de Normas Técnicas, Português Brasil. Clico aqui, Update Style, ele mudou para as normas APA. Ah, mas não é essa com as letras negritas. É a nova. Então, change style novamente. E agora eu vou procurar um novo estilo. Eu vou fazer uma busca, tem que estar na internet. ABNT nova. Né? Inclusive, 2023. Deixa eu ver se é 2023. Não aparece. ABNT. Então, tem essa da Escola do Comando Maior, do Exército, porque esses estilos precisam ser programados, em outras palavras, tá? Instituto de Pesquisa Aplicada, etc. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, normas ABNT, autoria abreviada. Tem instituições que têm a sua própria norma, tá? ABNT. Eu queria ver se tem uma agora recente, que mudou, não é? A professora Helena vai dar uma aula para vocês só sobre normas ABNT. E ela deve partilhar o estilo, tá? Você pode importar, inclusive, o estilo da norma. Está vendo? Tem vários. Universidade Estadual de Alagoas. Isso é o estilo das normas ABNT, segunda
Diversidade de style. Podem ter feito pequenas mudanças, por exemplo. Update style. Ó, nem percebi a mudança, mas colocou o nome em maiúsculos aqui, né? O sobrenome. Se está tudo preenchido corretamente lá, vai estar aqui. Aparece sempre a miniatura aqui de como vai aparecer a citação. Ok? Então, isso é uma mão na roda. Por quê? Ah, mas esse cara aqui eu não quero mais ele, não vou citar mais ele aqui no corpo da tese. Eu apago ele daqui e peço para ele fazer um update. Quando ele clicar um update, ele colocou novamente aqui as normas, né? Eu tenho que remover isso aqui. Então, se eu citar no conjunto de referências, não tem jeito. Ele vai colocar na minha lista bibliográfica corretamente, em ordem alfabética e tal, e no estilo que eu quiser. Tá? Eu gosto sempre desse estilo aqui, sempre gosto desse estilo, porque ele é mais bonitinho. Tá bom? Perguntas? Então, o Mendeley, só revisando, né? Ele serve para você organizar suas referências, ele serve para você ler dentro do abrir o PDF dentro do próprio Mendeley, fazer suas anotações, serve para você partilhar com um grupo e principalmente serve para você quando for escrever no Word, tem lá o plugin que você vai citando e no final fica tudo. É uma delícia você escrever um capítulo de um livro e no final você não tem que ficar quebrando a cabeça com as normas. As normas estão feitas, naturalmente feitas. Ok? Bem, vai ficar gravado isso, depois eu vou partilhar a gravação com vocês, tá bem? Alguma dúvida? Reclamação é com a professora Helena na próxima aula, tá? Não é comigo. Wayne, professora Adriana, Marli, alguma pergunta? Moisés, Diogo, Sebastião? Tá tudo certo, Geisa? Ok? Então vamos fazer uma oração. Alguém gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos?